Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Evandro Cini e sigo com vocês no Item Mais da CNN. O Brasil atingiu na semana passada a triste marca de 200 mil mortos em decorrência do novo coronavírus. A boa notícia, se é que tem uma, é que o início da vacinação parece estar próximo. O Ministério da Saúde confirmou hoje que todas as doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan serão adquiridas pelo governo federal, o que elas serão distribuídas para todo o país através do Plano Nacional de Imunizações. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a falar em datas para o Plano Nacional de Imunização. É a resposta que todo brasileiro quer agora, né? Que dia que começa a vacinação aqui no Brasil? Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. O Ministério da Saúde assegura que já negociou doses suficientes para começar a imunização. Já o governo de São Paulo lançou um plano ambicioso, com data marcada. Acontece que entre estipular datas e, de fato, começar a vacinação, tem um caminho cheio de trâmites burocráticos. O infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, já alertou para essas burocracias em entrevista à CNN. A gente tem que entender que quando é uma vacina já aprovada por essas grandes agências regulatórias, não tem sentido a gente, por conta da burocracia, perder essa oportunidade, né, de agilizar os processos, disponibilizar essa vacina o mais rápido possível à população. A Coronavac, vacina feita pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, produzido no Brasil pela Fiocruz, ainda precisam do aval da Anvisa para o uso. A autorização, vale lembrar, é apenas o primeiro passo de um longo processo que envolve uma campanha de vacinação. Para nos ajudar a entender as dezenas de notícias dos últimos dias sobre vacinas e em que pé estamos nessa corrida, eu falo agora com o Evaldo Stanislau, médico infectologista do Hospital das Clínicas e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Seja muito bem-vindo ao Item Mais da CNN, Dr. Evaldo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. E eu já começo te perguntando se a gente pode ficar esperançoso mesmo em relação a esse plano de imunização e a aprovação das vacinas desenvolvidas, inclusive em parceria com institutos do nosso país. Como que o senhor olha para essa possibilidade a partir de agora? Eu olho com bastante esperança, acho que você usou o termo correto, a esperança no sentido melhor da palavra, né? Nós temos aí um horizonte de potencial mudança do cenário que a gente vem vivenciando há tanto tempo já com a Covid-19. Da onde virá essa mudança? Virá da utilização de vacina, e a gente já pode talvez até usar o plural, vacinas, que vão diminuir o impacto da doença na nossa sociedade e iniciar aí uma série de reações em cadeia e tem como resultante comum a melhora tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. Agora, é um caminho muito longo, desde a saída da fábrica, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, até chegar, de fato, à população? Este caminho ele pode ter parecido muito curto para as pessoas, né? As pessoas podem achar que as vacinas foram feitas de maneira acelerada, mas não. Todas as vacinas desenvolvidas, inclusive a de tecnologia inovadora, como a de RNA mensageiro, elas já são fruto de experiência acumulada de vários grupos que trabalham com vacinas há décadas. Então, são tecnologias absolutamente conhecidas, dominadas. A tecnologia do RNA mensageiro já vem sendo estudada há algum tempo. E o que se fez em tempo recorde aí sim? Houve uma sinergia de todos os grupos trabalhando conjuntamente a partir desse novo agente que foi em janeiro, faz um ano que o genoma do SARS-CoV-2 foi descrito pelos médicos, pelos pesquisadores chineses. E a partir então desse novo alvo, os grupos começaram a adaptar aquela tecnologia que já existia para esse novo alvo. E aí, então, qual era o desafio? Era um desafio logístico de você, uma vez que desenvolveu o produto, fazer os ensaios clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3. E em tempo recorde, a gente fez isso.
Agora, qual é o caminho? É o caminho regulatório. O caminho regulatório, ele tem sido muito facilitado porque a Organização Mundial da Saúde entende a urgência que tem isso. A OMS tem ferramentas para poder fazer um fast track de aprovação e apoiar os governos dos países para que façam o mesmo. As agências reguladoras de grande tradição dos países e até do continente, no caso da Agência Reguladora Europeia, também tem esses mecanismos de fast track, e a nossa agência reguladora tem se adaptado e criado também mecanismos de fast track para que a gente tenha rapidamente a autorização. E aí a autorização que a gente aguarda é uma autorização emergencial para um uso pontual, né? E existe a autorização definitiva que já foi concedida, inclusive, na Suíça, por exemplo, para a vacina da Pfizer. É importante a gente dizer que essas etapas regulatórias, elas não ocorrem de uma vez. Existe um processo de submissão contínua, e eu falo isso para tranquilizar as pessoas que às vezes pensam, nossa, está tudo corrido, será que vão deixar alguma coisa para trás? Não, a submissão contínua permite a análise dos documentos, a inspeção das fábricas, assegura a qualidade. Então, eu acredito que agora nós estamos na reta final, de fato, para que a gente tenha essas autorizações feitas, inicialmente autorizações emergenciais, e para que depois a gente tenha as autorizações definitivas. Hoje a gente já tem mais de 17 milhões de pessoas no mundo vacinadas, sem nenhum evento adverso inesperado. Os pouquíssimos e raros eventos mais severos foram absolutamente contornados, então a segurança nos dá esperança. E no caso do Brasil, a Coronavac e a vacina de Oxford, elas têm uma característica que são vacinas que têm capacidade de serem produzidas localmente, aliás, já estão sendo produzidas localmente, vai crescer em escala, e que permitem que a gente utilize a nossa malha de vacinação. O Brasil tem tradição de vacina, então a nossa esperança vem disso, de bons resultados, de segurança e de vacinas adaptadas para a nossa realidade, que rapidamente poderão crescer em volume e serem aplicadas de norte a sul, leste a oeste no Brasil. Doutor, e falando nessas duas vacinas, nós temos aí também uma disputa política que faz muitas vezes com que as pessoas que acompanham essa narrativa entendam que também há uma disputa entre Instituto Butantan ou Fiocruz para ver quem vai lançar a vacina primeiro, quando na verdade a ideia dos pesquisadores é que um maior número de vacinas esteja disponível o mais rapidamente possível para toda a população. Até porque no Brasil, do tamanho que somos, com a quantidade de pessoas que temos, uma vacina só seria insuficiente para imunizar tamanha população num curto espaço de tempo, não é mesmo? Veja, nós temos uma emergência sanitária. A cada dia estão morrendo mais de 1.000 brasileiros de Covid e outros milhares estão se infectando. Mesmo que a gente comece a vacinar hoje, ainda vai demorar um tempo até que essas vacinas atinjam sua plena eficácia nos protegendo. Então, nós temos pressa. Essa pressa faz com que a gente tenha que usar todas as vacinas disponíveis. Se nós tivéssemos já uma fábrica com uma boa vacina em grande escala sendo produzida, não teria problema nenhum, a gente poderia ir só com uma vacina. Mas nós temos uma emergência, e na emergência a gente tem que usar todos os recursos. Então faz parte dessa estratégia de todos os recursos a gente usar as marcas disponíveis, as marcas que estiverem com estoque e pronta entrega, e inclusive modificar a estratégia de vacinação, como a gente está discutindo. As vacinas, elas são feitas para serem usadas em 2 doses. Como a gente precisa de rapidez, está se propondo atrasar a segunda dose. Então a gente pega o nosso estoque atual e o estoque que for sendo fabricado e vai vacinando um número grande de pessoas. E retardamos a segunda dose, porque vai depender de uma nova produção, né? E nesse meio tempo a gente conseguiu ampliar a base de pessoas vacinadas e impactar a pandemia. Então, numa situação de emergência, vale e precisamos contar com todos os esforços. Quanto aos institutos brasileiros, tanto Butantan como Manguinhos, são a Fiocruz, são instituições centenárias, instituições que têm uma tradição, elas não são instituições do governo A ou do governo B, elas são instituições que pertencem ao povo e ao Estado brasileiro, no sentido de nação. E no meio científico, diferentemente do meio político, embora também exista vaidade, existam egos, existam disputas, isso fica em segundo lugar. Nós estamos com a prioridade de salvar vidas, de retomar ao mais rápido possível o próximo do que a gente conhece como normal.
Então, ao contrário do que pode parecer para as pessoas, dentro da ciência existe colaboração, existe vibração, e vocês podem acreditar, Manguinhos, né, a Fiocruz, o Instituto Butantan vibram com o sucesso de um e outro, e mais do que vibrar, colaboram. E assim como as boas instituições de pesquisa ao longo do mundo. Ciência é feita com colaboração de pares, de cientistas. Não tem nenhum tipo de disputa entre os institutos, eu posso garantir isso. E eu acredito que para cada um de nós também que acredite na ciência, foi emocionante ou é emocionante acompanhar cada divulgação ou até mesmo poder noticiar que nós estamos fazendo parte da transformação de uma história para imunizar uma população e obtendo em tempo recorde uma vacina que seja eficaz. E quando a gente fala em eficácia, o que significa? Por exemplo, no caso da vacina do Instituto Butantan, uma eficácia de 78% para casos leves e de até 100% em casos graves. O que isso significa, doutor? Antes de responder a tua pergunta, eu vou pegar um exemplo da vacina da gripe, né? É muito comum a gente ver determinadas pessoas falando, não, eu não vou tomar a vacina da gripe, porque eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado, e isso e aquilo, e não vou tomar mais. E aí eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu ouço essa frase, eu falo, olha, você pode ter pego gripe, mas você não morreu de gripe. O primeiro objetivo é que as pessoas sobrevivam à infecção. Então, quando a gente desenvolve uma vacina, a gente quer pegar uma doença que pode matar e transformar numa doença mais branda, mais leve, que não leve à morte. Em segundo lugar, se a gente conseguir modificar a gravidade, quer dizer, uma doença que pode ter gravidade, a gente transformar numa doença mais leve, numa doença moderada, numa doença que demandava hospitalização, e você consegue transformar numa doença que você trata em regime ambulatorial. Então, o desenvolvimento vacinal, primeiro objetivo é diminuir a gravidade. Segundo objetivo, evitar a infecção. Evidentemente que se a gente ensinar o nosso sistema imunológico a identificar um determinado agente infeccioso e com isso a gente faz com que a gente nem se infecte, esse é o melhor dos mundos, porque você evita a doença, em segundo lugar evita a infecção e evidentemente se você evita a infecção, você evita o contágio e a transmissão. Então, o que nós vimos ontem sendo anunciado no dia 7 de janeiro foi a eficácia clínica da vacina. Ela mostrou que de cada 100 pessoas expostas à vacina, 100 pessoas ficaram protegidas de internação, de formas graves e da morte. Imagine o impacto disso para o nosso sistema de saúde. Significa dizer que todo mundo que pegasse Covid daqui para frente no Brasil, 100% deles não precisariam do hospital. Ou seja, essas cenas terríveis de UTIs lotadas, de pessoas morrendo, de a gente ter que fazer escolha de Sofia se opera a fratura de fêmur que precisa ser operada ou interna o paciente com insuficiência respiratória, não vão existir mais, né? Então veja o impacto disso. Então significa que de cada 100 pacientes que possam pegar Covid, mas que tenham sido vacinados, 100 não terão formas graves, não morrerão e não precisarão de hospital. E desses 100 que eventualmente forem expostos ao vírus, apenas 22 apresentarão uma manifestação clínica suave de tratamento ambulatorial. Então, o resultado clínico apresentado ontem pelo Instituto Butantan, auditado pelos auditores externos da Áustria, ele é muito auspicioso. O que ficou faltando? Ficou faltando agora o detalhe quanto à proteção de infecção, que são os números, quer dizer, mostrar exatamente por grupo, por números, o quanto você evitou de infecção e de contágio. Mas do ponto de vista da pandemia, do momento que a gente vive, esse endpoint, esse desfecho clínico, já é extremamente auspicioso. E eu quero enfatizar, com segurança absoluta, sem nenhum efeito colateral grave. Só para a gente finalizar, que recado o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão contestando a eficácia, a proteção das vacinas, simplesmente por conta da origem delas? Olha, eu tenho certeza que quando eu deixo um recado para as pessoas que contestam a vacina por conta da origem, eu deixo um recado para uma minoria de pessoas. Uma minoria de pessoas preconceituosas, xenófobas e, por que não, ignorantes. As vacinas, elas têm uma tradição centenária na medicina,
vacina. As vacinas são absolutamente seguras, a tecnologia de produção vacinal ela é conhecida e hoje no mundo não existe um único lugar que faça tudo. A gente tem uma tradição de trabalhar em colaboração e as fábricas, os produtos, eles são montados em algum lugar, mas os produtos biológicos, os insumos vêm de vários lugares, inclusive principalmente da China, que hoje é uma potência global de maneira indiscutível. Talvez a maior potência global, mesmo que os americanos não gostem dessa afirmação. Então, é inegável que essas pessoas negacionistas, essas pessoas antivacinas, essas pessoas xenófobas, elas representam um perigo e elas representam uma minoria. Graças a Deus são uma minoria, mas por que elas representam um perigo? Porque elas podem fazer com que a nossa estratégia vacinal tenha problemas ou que demore mais para surtir efeito. Quando a gente fala de vacina, isso é um conceito importante, nós não podemos pensar apenas no indivíduo. Eu tomar minha vacina, você tomar sua vacina, quem nos ouve tomar vacina, ok, a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente precisa ter uma proteção coletiva grande para evitar e diminuir a circulação viral, porque aqueles que não tiverem uma proteção individual por conta da vacina, por alguma razão imunológica, não desenvolveram anticorpos ou por alguma contraindicação absoluta médica não puderam tomar a vacina, esses dependem no entorno deles de terem pessoas vacinadas para que o vírus não progrida. Então, o perigo que eu vejo dessas pessoas que têm esse discurso anti-vacina é esse, de elas sabotarem o sucesso de um programa de imunizações, se não no todo, pelo menos na velocidade de a gente obter a redução da circulação do vírus. E dada a magnitude da pandemia, é muito importante que a gente consiga rapidez nesse processo. Então, o recado que eu dou para essas pessoas é: façam uma revisão dos seus conceitos, parem de falar mal da vacina, ajudem a salvar vidas e vacinem-se. E eu queria apenas deixar uma mensagem final de uma cautela a todos. Estamos todos muito felizes, muito esperançosos falando em vacina, mas o agora é que a vacina ainda não existe e o que nós temos lá fora é o vírus circulando de maneira intensa. Então, continue se protegendo, fazendo distanciamento, evitando aglomeração e usando máscara. E mesmo a partir do momento que você se vacine, eu espero que quem nos ouve seja vacinado logo, a vacina ela não funciona de imediato, demora aí pelo menos 2 semanas para que a gente tenha uma resposta imune induzida e depende também de que muita gente se vacine para a gente ter essa proteção coletiva. Então o ano de 2021 ainda será um ano de boas práticas, de uso de máscara, de distanciamento, de proteção. Estamos todos muito felizes, muito empolgados, mas fica essa ressalva. A vacina está chegando, não chegou. E quando chegar, ela vai demorar um tempo para atingir uma proteção em nível de comunidade, em nível da sociedade brasileira. Até lá, cada um é responsável por manter a sua saúde, evitando aglomeração, higienizando as mãos, fazendo distanciamento e usando máscara. Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista do Hospital das Clínicas e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, muito obrigado por participar do Item Mais. O senhor trouxe uma contribuição importantíssima para essa discussão hoje aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, acho que vocês têm feito um trabalho brilhante e eu espero que esse podcast ajude as pessoas a se protegerem. Eu tenho certeza que ele vai ajudar. Muito obrigado e boa sorte também na sua caminhada aí de profissional da saúde nesse ano importantíssimo para todos nós. Ok, um abraço, muito obrigado. Nesta segunda parte do Item Mais, eu falo com a Liana Montemor, que é diretora técnica e estratégica do Grupo Polar. O Grupo Polar é especialista na logística da cadeia fria, importantíssima para o transporte e para o armazenamento da vacina. Seja bem-vinda ao Item Mais, Liana. Eu quem agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela atenção aos que estão nos ouvindo e a você, Evandro Cini, pelo convite de partilhar um pouco das informações em um momento tão importante. Liana, mais do que pensar na compra e no registro da vacina, o governo federal e os estados também precisam pensar em como ela vai ser distribuída e armazenada. Nesse sentido, quais são os maiores desafios? Nós temos um grande desafio aqui no Brasil, que é manter
a rede do frio funcionando desde que o produto é produzido no detentor do registro, na indústria farmacêutica, até ser entregue ao paciente final que vai fazer o uso desse medicamento. Nós temos muitos elos na cadeia e dentro de todos esses elos, a gente precisa manter o produto na faixa de temperatura ideal pelo tempo necessário para que aconteça esse transporte. Então, quando nós pensamos na vacina contra a Covid-19, nós estamos falando desde que ela sai, né? Nós tivemos aí uma grande corrida para o desenvolvimento dessa vacina, mas desde que ela sai, por exemplo, de dentro do Instituto Butantan, que é onde ela está sendo produzida, finalizada, até que ela chegue no braço da população, a temperatura dela, dentro da faixa de 2 a 8 graus, deve ser mantida e respeitada, para que os 78% a 100% de eficácia que foram os dados gerados através dos estudos se mantenha. Ou seja, nós queremos que a população esteja efetivamente imunizada e não apenas vacinada. E para isso, nós temos que ter todo o processo de armazenamento, por exemplo, em câmaras frias, passadas por um processo de qualificação, as embalagens térmicas ou os caminhões refrigerados que vão transportar essas vacinas também têm que estarem submetidos ao processo de qualificação, que é uma série de estudos que nós fazemos para que nós possamos garantir que o local de armazenamento ou o local de transporte mantém a temperatura naquela preconizada pelo fabricante, para que nós não tenhamos a quebra da cadeia do frio e, consequentemente, uma ineficácia do medicamento que vai ser aplicado. O governo do estado de São Paulo já anunciou que a imunização pode acontecer até em estações de trem. Que cuidados a mais com o armazenamento isso requer? O que nós precisamos pensar é que a vacinação ela pode acontecer em campo, né, independente dela ser dentro de um hospital, de uma clínica ou num posto de saúde, essa vacinação pode acontecer em campo, desde que ela seja armazenada e seja transportada de acordo com a sua especificação. Então vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tem uma vacinação numa estação de trem, nós temos que ter um local adequado, que pode ser, por exemplo, uma caixa térmica com gelo, desde que esteja qualificada, e aí é um processo extremamente técnico para fazer esses estudos, são feitos em laboratórios de ensaios térmicos, através de regulamentos da Anvisa, né? Nós temos uma série de guias nacionais e internacionais para esse tipo de estudo. Então, desde que você tenha um local apropriado para fazer a armazenagem e que esse local tenha sido previamente estudado e contemplado todos os possíveis riscos que possam trazer para o medicamento, isso é possível acontecer. Então, como exemplo, você vai fazer uma aplicação numa estação de trem. A gente pode ter caixas com gelos que sejam qualificadas para manter o tempo necessário de exposição dessas vacinas. Se essa vacinação, se essa campanha vai durar 12 horas, eu tenho que garantir que desde que elas saiam do distribuidor, por exemplo, até chegar nessa estação e durante a estação, ela esteja condicionada dentro da temperatura ideal. Caso contrário, a gente pode ter uma ineficácia do produto, né? As regiões do Brasil com menos infraestrutura terão dificuldades em imunizar a população, Liana? Com certeza. Hoje, quando a gente avalia os diferentes elos da cadeia, e aí a gente está falando desde a indústria farmacêutica até a passagem por um operador logístico, as transportadoras, os distribuidores, os hospitais, as clínicas, quando a gente pensa em elos que estão mais distantes do detentor do registro, que é a indústria farmacêutica, nós temos uma chance maior de acontecer a quebra da cadeia do frio. Então, os cuidados devem ser redobrados, porque a gente sabe que esse é um desafio que nós estamos aqui citando, né, a fase que a gente está vivendo para as vacinas contra a Covid-19, mas esse é um desafio que a gente encontra para toda a entrega de medicamento que nós temos que possuem a temperatura controlada, sejam medicamentos de 2 a 8 graus, os medicamentos ultracongelados, né, que são as vacinas, por exemplo, de menos 70, como os oncológicos, outros tipos de medicamentos que requerem temperatura controlada,
esse elo, quanto mais ele está se afastando da indústria farmacêutica, a gente tem uma dificuldade maior de mantê-lo, seja por investimento, desconhecimento. Então, o que a gente quer é que cada etapa, cada elo cumpra efetivamente as boas práticas de armazenagem e distribuição e que o recebimento dessa vacina também seja feita de forma ideal. Se a gente pensar que em regiões remotas nós tenhamos que ter o transporte, por exemplo, em barcos, né, para vacinar, por exemplo, a população que vive na Amazônia, a população ribeirinha, eu preciso tomar muito cuidado com o local onde essa vacina vai estar exposto e o tempo de transporte que isso vai demorar. Então, cada elo da cadeia precisa ser responsável em manter todos os requisitos do início ao fim. Esse é o grande desafio quando você pensa em fazer logística em um país como o Brasil, um país tropical, com dimensões continentais, um país onde nós não temos estações do ano bem definidas, né? Em um único dia a gente consegue passar pelas 4 estações, muitas vezes, um país onde falta infraestrutura com relação a portos e aeroportos, e um país onde, infelizmente, ainda existe toda uma guerra de governo para investir nessa estrutura adequada para a distribuição de produtos para a saúde e medicamentos. E aí, levando em conta esses riscos que você acabou de citar, o Brasil teria estrutura para comprar vacinas mais sensíveis, então, ao calor, como a da Pfizer ou a da Moderna? Sim, o Brasil tem estrutura, o Brasil tem uma rede de frio que funciona há muito tempo, né? Pensando no programa de imunização que já existe pelo governo. O que a gente precisa, e a Vigilância Sanitária tem feito um trabalho muito forte com relação a isso, é estarmos atentos de ponta a ponta, em todos os elos da cadeia, quais são as necessidades para fazer uma adequação de qualidade do ponto de vista logístico e de qualidade para quem recebe essa vacina, para quem transporta e para quem armazena. Hoje a rede do frio aqui no Brasil, ela já acontece. Nós temos uma população efetivamente imunizada, né? Os medicamentos para oncologia, os medicamentos para doenças raras, eles estão sendo transportados na temperatura da vacina, é porque agora a gente tem um chamariz muito grande com relação a esse transporte da vacina, mas o que a gente esquece é que esse transporte ocorre sempre, não com a quantidade de doses que vai acontecer agora, né? Mas a gente precisa manter a cadeia do frio funcionando, como sempre, para todos os tipos de medicamento, até aquele anti-inflamatório que a gente deixa dentro do carro, aquele analgésico que a gente deixa dentro do carro, ele também precisa ter a sua temperatura mantida de forma ideal. E a Anvisa está também se mobilizando, e nós temos uma publicação que acontece agora em março, né? Está entrando em vigência uma nova regulamentação em março de 2021, para que o transporte dos medicamentos de 15 a 30 também aconteçam de forma correta. Liana Montemor, que é diretora técnica e estratégica do Grupo Polar, né, que é especialista na logística da cadeia fria, importantíssima para esse transporte, para o armazenamento da vacina. Muito obrigado por explicar com tamanha clareza para a gente a importância do armazenamento e do transporte corretos da vacina para que, de fato, a população seja imunizada, protegida e não apenas vacinada. Até a próxima. Eu quem agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Este episódio do Item Mais fica por aqui e a gente termina com essa mensagem de esperança, de um plano de imunização que possa chegar de fato à população e principalmente ressaltando a responsabilidade de cada um de nós para que todos possam se proteger da Covid-19. Continue acompanhando a CNN para ter mais informações sobre a vacinação. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.